então, vamos lá. E alguém sabe me orientar aí de como que eu faço essa questão aí de colocar pessoas para poder fazer o recebimento do pessoal? Não? Não? Ninguém? Alguém quer pesquisar rapidinho para mim enquanto a gente começa a aula aqui? O silêncio diz que não. O silêncio diz que não, né? A Vitória, bom dia, Vitória. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Tá toda plena aí, acordou agora. Ó, gente, vou dar uma dica para vocês, ó. Bebam água. Boa, pastor. Beba água, né, Rafa? Vamos lá, gente. Então, vamos começar a nossa aula. Se você, porventura, teve dificuldade em acessar o material disponível lá, mande mensagem para a gente. Eu compartilhei um outro link lá agora para você entrar dentro daquela Classroom lá onde tem os materiais. Se você tiver essa dificuldade, nos avise, porque a gente está aqui para ajudar vocês aí. Ontem o Aparecido falou, pastor, eu estou com dificuldade e tal. Aí eu fiz lá um negócio lá, mas não, parece que não deu certo, porque aí a irmã Jéssica, falou comigo hoje e teve dificuldades também. Bom dia, David. Senhor, irmão. Doutor David. Esse cabo é bom, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá? Gente, hoje nós vamos conversar. Antes de nós iniciarmos, eu queria pedir para... Deixa eu ver quem que vai orar hoje aqui. Douglas Ursino. Meu irmão, você consegue liberar o seu áudio aí e fazer uma oração para nós iniciarmos aqui, por favor? Graças a paz, irmãos. Bom dia. Graças a paz, irmão. Bom dia. Amém. Graças a paz. Oremos. Espírito Santo de Deus, nessa hora nós te louvamos, te damos graça por mais essa oportunidade de estar nos reunindo para aprender um pouco mais sobre a tua palavra, sobre o teu amor. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, nos dar sabedoria para entender o que cada um quer ministrar, o que cada um quer compartilhar, e que o Senhor faça com que nosso coração esteja como terra fértil, para recebermos o que o Senhor tem de bom para nós, o que o Senhor tem de melhor para nós. Obrigado. Amém. Amém. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela. Não, antes de eu compartilhar a tela, o que eu, né? Quem lembra que eu tinha feito uma pergunta semana passada? E eu vou ler aqui para vocês, que eu pedi para ele fazer para mim, mandar para mim a pergunta escrita. E a pergunta foi a seguinte. Pergunta. O plano de salvação só veio pelo fato de Adão ter pecado ou já estava predeterminado de alguma forma pela palavra de Deus? É uma pergunta que ele fez aqui. O plano de Deus de salvação, ele só aconteceu pelo fato de Adão ter pecado ou já estava predeterminado? Essa é a pergunta. E aí, alguém quer começar respondendo aí? Ajudando aí para a gente compartilhar essa pergunta? Gente, pode falar, tá? O que vocês acham? O plano de salvação, ele já estava determinado, ele aconteceu só porque Adão pecou, ou já estava predeterminado, ou já estava determinado por Deus na história, assim, E aí? Já estava determinado, porque Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar, né? Minha opinião. Sim. Eu tô dando risada aqui, que o Glécio cada hora ele tá pondo um fundo diferente. Vamos lá. Alguém pode abrir para mim aí, por favor, se tiver fácil, a Bíblia, em Efésios 1, 4, e outro, abra para nós aí, 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Efésios 1, 4. Pode falar, Gabriel. Aqui já está aberto, aqui, Efésios 1, 4, pode ler? Pode. Antes da criação do mundo,
Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Que versão é essa? É a nova linguagem dos dias de hoje, né? NTLH. Nova tradução legal. Tá. Não legal, é porque ficou bem explicadinho. Lê de novo para nós aí. Não precisa nem falar depois. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Legal. Agora eu quero o outro texto de 1 Pedro 1, 18, 20. Quem abriu Sabendo pode... que não foi com coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradições de nossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. O cordeiro apresentado, né, sem manchas e sem defeitos, conhecido antes da criação do mundo, ou da fundação do mundo. O que nós temos aí, então? Nós temos dois textos que falam que antes de o mundo existir, Deus em Cristo, primeiro, nos elegeu, né? E aí entra naquilo que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui da aula. Quem entrou aqui nos 10 minutos antes da aula teve um chorinho de conversa sobre esse assunto. E o outro assunto está falando justamente sobre o fato de que o Cordeiro, que é Cristo, que morreu na cruz por nós, ter sido preparado para morrer por nós antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação, ele já estava... o plano já estava arquitetado por Deus, quando Deus, em sua presciência, onisciência, ele decide fazer o homem e dar ao homem uma condição única, que é o livre-arbítrio absoluto, que é no caso do Adão e Eva. Com esta condição, Deus permitindo e dando esta condição, Deus, em seu conhecimento de todas as coisas, já sabia que ele faria o homem e que o homem, por livre escolha, não porque Deus assim determinou que o homem pecasse, mas Deus, no seu conhecimento das coisas, dá ao homem o livre-arbítrio, sabendo que ele viraria as costas para Deus. Por isso que antes de formar o mundo e formar o homem, que era plano de Deus também, Deus já tinha colocado de antemão, como prova de amor ao homem. Veja, gente, isso é uma coisa meio maluca, assim. Deus fala, eu vou fazer o mundo e vou criar o homem. Só que antes, quando ele fala, vou fazer todas essas coisas, ele já vê e ele já sabe que o homem vai virar as costas para ele, porque o homem viraria. Não porque ele terminou, mas porque ele viraria. Era a livre escolha. É a forma de Deus amar, é nos dando liberdade para escolher. E aí o que ele faz? Ele fala, bem, já que o homem vai virar as costas para nós, e eu não quero perdê-los, eu já vou preparar a solução, o remédio para esse mal. E qual é o remédio para o mal? Cristo. A solução para este problema, para este mal, é Cristo. E aí ele prepara Cristo antes mesmo de ter criado a humanidade, antes de ter criado o mundo, como está escrito, e também como está escrito, como o pastor Sidney trouxe semana passada, em Apocalipse, que o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus, na sua presciência, no seu conhecimento de antemão todas as coisas, não porque ele determinou que o homem pecasse, mas porque ele sabia que o homem viraria as costas, ele prepara o Cordeiro para que o Cordeiro
fosse a solução para esses pecados, a solução para o homem ter virado as costas. Ou seja, era a partir do Cordeiro que nós estaríamos religados em Deus, ou seja, teríamos novamente o acesso em Deus. Então, o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo, antes mesmo do Adão pecar, porque Deus já sabia que ele pecaria. Diga aí, Keu. Pode falar, Keu. Levanta a mão. Pode, irmão, tudo bem? Pode. Levando dentro desse contexto que o pastor explicou, se Deus já sabe, isso, gente, é só para apimentar, tá? Não é perguntas capciosas, não. Por que Se ele não Deus já impediu? sabia, hã? Porque ele não impediu? Não, assim, se Deus já sabia o homem seria falho, o homem já ele se corromperia durante a sua trajetória, não demoraria muito. Então, não é questão de escolha, é algo que já estava feito. Então, dependente se o ser humano, e talvez, entre aspas, escolheria sobre outra coisa, o negócio ia acontecer, porque Deus já sabia. É a mesma coisa eu tentar criar uma ideia. É a mesma coisa eu saber que a gravidade leva água para algum lugar, vai levar água para baixo. Mas eu já pré-determino um caminho para ela passar, porque eu sei que ela vai passar por ali. Então, assim, levando para esse contexto, Adão e Eva, como a pessoa de Judas, já foi criada para ser o vilão ou o despojo de alguma história já pré-escrita, ou já pré-determinada, o início, meio e fim? Essa é a minha outra questão da pergunta. Vamos lá, como nós estávamos falando semana passada sobre justamente essa questão da queda, né, do orgulho e tal, e aí a gente está falando um pouquinho da aula da semana passada, tá, gente? Esse assunto é um assunto de acordo com a aula passada, a gente vai entrar já na nossa aula de hoje. E aí, essa é a proposta, tá? Vocês desenvolverem aí durante a semana, e a gente tem aí os nossos primeiros minutos de aula da semana seguinte, a gente conversar um pouquinho. Então, Keu, assim, você falou assim, se Deus já sabia, tinha como eles não tinha como eles não fazer, certo? Porque Deus já sabia. Não, uma coisa é saber, outra coisa é determinar, certo? Uma coisa por exemplo, eu tenho costume, agora eu tenho criança, você tem criança aí, você está vendo o Ítalo, por exemplo, pular lá da cadeira e você sabe que aquilo vai dar ruim, porque você já viu muitas vezes, e aí é uma questão de presciência, é um conhecimento de antemão das coisas, você já tem mais vivência. Ítalo, você vai cair. Aí o Ítalo tá lá pulando. Ítalo, você vai cair. Então você, de antemão, já está vendo o problema. Só que você não é o cara que coloca a mão para que o Ítalo caia. Não sei se você entendeu. Então, você não determinou que o Ítalo caísse. Você viu de antemão que ele iria cair. Mas você não determinou, você não agiu para que o Ítalo caísse. Ou seja, isso seria o pré-determinismo. De um pré-determinismo sem a presciência de Deus. O que a predestinação e a eleição, elas estão de acordo com a condição, ela é condicionada à vontade humana. No que sentido? O homem escolheu, e Deus, ele não é que Deus, ele pôs com que o homem... Não, o plano de Deus estava na história porque ele já previu, ele já sabia que o homem pecaria e ele colocou o cordeiro. Tinha outra condição de um homem não fazer isso? Não, porque Deus já tinha previsto que ia acontecer. Por livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio que ele deu para o homem. Não porque ele tenha determinado, mas porque ele já viu. Ele já viu. Pode falar, Akil. Então, mas, assim, eu sei que encontrar palavras humanas para explicar algo de Deus é quase que impossível. Tenho plena consciência disso, viu? É só para poder acalentar nossos pensamentos. Levando por esse lado, a gente tá usando um exemplo de pensamento limitado, igual você usou o exemplo do Ítalo, com o pensamento de Deus. Ele consegue ver o antes, o agora e o que vai acontecer, e para ele é tudo agora.
ele é Isso. atemporal. Mas levando por esse lado, não é uma escolha de Adão, porque ele já ia fazer. Talvez dentro do pensamento humano do Adão, era uma escolha, o Adão e Eva. Eu estou vivendo uma escolha. É como se fosse, eu vou tentar levar para o meu âmbito, para dentro da minha mente, como eu trabalho com programação. Eu faço algo para um programa, para um script se comportar da tal forma. Eu quero que quando receber os dados de uma pessoa, ele me joga na planilha com colunas já pré-estipuladas, nome, endereço, tal. E um programa tem um AI. Quando o programa recebe essas informações, dentro da sua codificação, ele vai entender que ele é livre para poder mandar esses nomes dentro dessas colunas pré-estipuladas. Só que, até então, ele não é livre, ele não tem uma escolha, porque eu fiz isso para ele. Ele então pode você pensa evoluir. que o homem, pegando essa lógica sua, a gente tem que tomar cuidado, porque senão você vai colocar como que tudo está, que tudo foi, que nós somos marionetes, nós não temos liberdades. Porque se nós pensarmos numa compreensão como essa, por exemplo, você acabou de colocar, que é interessante, é bem colocado, inclusive, a gente vai pensar na humanidade toda como uma marionete agindo só a partir daquilo que já está sem uma livre escolha, sem um livre-arbítrio, sem uma livre agência, seja o nome que você quiser dar aí. Eu estou falando de um fato isolado, tá? Um fato desse fato. Esse fato do Adão e Eva e o fato de Judas, porque já vimos que tinha que ser cumprido. Tinha que existir uma traição, existir a morte de Cristo, a sua ressurreição para continuar a história bíblica. Falando nesse fato, se alguns fatos, vamos abrir um pouco o leque, se alguns fatos da Bíblia precisava ser assim para acontecer isso, fato que sim. Mas eu falando nesse pensamento. Aí entra isso aí. Eu vou deixar o Gladys falar também, deixa eu falar com o pessoal aqui do Face. Pessoal, nós estamos aqui numa sala de aula. Eu estou transmitindo ao vivo aqui. Não sei se vocês conseguem aqui, ó. O pessoal está aqui tudo assistindo. Se você quiser participar, tem aí no meu comentário aí o linkzinho aí para depois vocês preencherem o negócio aí e a gente mandar o link para vocês aí das aulas, tá bom? Faz o Betinho. Saudade, irmão. O Betinho vai, se ele entrar aqui na aula, ele ia colocar mais fogo nessa aula, porque o bicho é terrível. Pode falar, Gledson. Bom, rapaz do seu irmão, bom dia a todos aí. Ô, professor, uma pequena dúvida aí, pastor, conhecedor, que eu também, sobre a rebelião que teve no céu. Foi antes ou depois da criação do Jardim do Éden? O que teve no céu? A rebelião, a guerra que teve no céu. Ah, tá. Foi antes ou depois do Jardim do Éden? Irmão. Os tempos não contados na Bíblia, não dá para... A gente tô só ouvindo, é isso aí. O Betinho falou, tô só ouvindo. E ele ouviu 3 palavrinhas aqui, livre agência, livre arbítrio, livre escolha. Aí depois ele... Vamos lá. Por quê? Porque caiu na minha mente. Depois você vai falar que não pode falar. Fala, pastor. Não, o que eu ia falar é o seguinte, a Bíblia só começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí tem um vácuo muito grande de tempo, cara. Entendeu? Então, porque, vamos dizer assim, a Bíblia vai nos dizer que teve uma grande rebelião no céu, a terça parte dos anjos caiu sobre a terra, né? Aí Deus já sabia de tudo isso, a Bíblia relata que Deus já sabia sobre o plano de Satanás no céu, a rebelião, fazendo a cabeça dos anjos lá em cima, caiu. Mas que caiu, eu acredito que Deus ali já fez o Jardim do Éden, já sabendo de todas as coisas, sabendo o Jardim do Éden, tá tudo feito, sabia que fazendo o Jardim do Éden, Satanás ia lá, fazia a cabeça deles, Deus já sabia de todas as coisas, sabia de tudo, e tudo se fez, irmão. Não tem como fugir disso. Então, Deus sabia que Satanás já tá... Veja, o que eu tô querendo explicar é que não é, assim, é que assim, a gente vai acabar entrando numa... essa rebelião está... Não, é um exemplo de rebelião que é o exemplo que eu tô dizendo. Que tudo se revelou lá no céu. Caiu a terça parte dos anjos sobre a terra, Deus expulsou. Aí eu não sei o tempo que foi feito, se era antes ou depois, entendeu? Ó, foi o Jardim do Éden. Aí o Jardim do Éden... um negócio aqui, que diz assim, essa rebelião não está escrito no livro de Enoque? Provavelmente, ou deve ser em algum livro apócrifo que alguém leu e vai trazer para a igreja dizendo que aconteceu essa rebelião. Mas a gente não sabe ao certo como que foi, porque a Bíblia não nos revela.
Inclusive, o texto, se não me falha a memória, de Ezequiel, que viu um querubim caindo, aquela coisa toda, não é o diabo, tá, gente? Não, isso aí foi bem antes. Acho que nem existia nada na Terra ainda. Entendeu? Porque diz que eu vi o querubim caindo, aquela coisa toda, não é o diabo, tá? Não é o diabo. Mas vamos lá. Gente, vocês estão querendo pôr fogo na aula, né? Fala aí, Rafael, diga aí. Irmãos, graça e paz. Calma aí, eu vou deixar você terminar, só vou ouvir a pergunta do menino aqui. Diga aí, Rafa. Voltando à pergunta do Kio lá, eu penso que Deus, ele trabalha sobre as escolhas humanas, né? Aquilo que ele nos deu, que foi um livre-arbítrio. Tanto que eu penso que pelo poder de Deus, a onipotência dele, se ele soubesse verdadeiramente, assim, no sentido de, se fosse predestinado que nós iríamos cair, eu penso que com o poder dele, ele não colocaria nem a árvore da escolha do bem e do mal, né, que tinha no jardim. Né? Então, eu penso que ele trabalha, sim, nas escolhas humanas, tanto que foi citado sobre Adão e Eva e Judas. Pedro teve também a mesma atitude de Judas, que foi trair Jesus através que nega, mas Pedro escolheu se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Né? Então, eu penso que são coisas diferentes, são coisas também são através de escolhas da nossa vida, né? Certo. Vamos lá. O caso de Judas. Eu vou arrumar confusão com vocês agora. No caso de Judas, ele não tinha como não fazer. Por quê? Porque já estava profetizado. E quem profetizou foi Deus usando os profetas. Então, Deus deixou claro. No caso de Adão e Eva, é livre-arbítrio total. Não sei se vocês conseguem compreender essa maluquice que eu estou falando para vocês aqui agora. No caso de Judas, não tinha, porque estava, de fato, predestinado a alguém trair. Agora, precisava ser Judas? Talvez não precisasse ser Judas. Aí ele deixou que o diabo entrasse no seu coração. Pastor, estava predestinado Judas trair. Isso. Aí Judas traiu, não é isso? Nisso, Judas cria um grande arrependimento, um grande mal no coração, tira a própria vida. Mas se a gente pensar num contexto diferente, que a graça de Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Se Judas tivesse um pensamento igual Pedro teve, de arrependimento, clamar ao Senhor arrependimento, esperar o tempo certo e pedir perdão, ele não seria perdoado? Só que ele teve a escolha. Só que ele teve a escolha. Ele teve a escolha. Onde Deus não entra, eu creio nessa parte que Deus não entra na escolha do ser humano. O ser humano escolhe o que quiser. Ele, como o senhor falou no começo, Deus é tão amoroso que ele não entra, meu irmão, na sua escolha que você escolheu. Ele te espera o que você quer. O que Deus fez foi preparar o Cordeiro antes da fundação do mundo para todos os nossos males. Todos os males que estamos aqui. Gente, vocês estão achando que o negócio tá bom aqui? Aqui no Facebook tá pipocando. Ó, tinha que ser Judas. Jesus sabia quem seria. Interessante. Eita, que quando a gente olha... O que você arrumou aqui para nós? Vamos lá. A gente olha para esse ponto aí. Oi. Quando a gente olha para esse ponto, Jesus também fala na mesa lá que seria traído, né? Uhum. E quando a gente olha para a vida de... Porque, na verdade, Judas não teve arrependimento, né? Teve remorso. A Bíblia fala que quem se arrepende alcança misericórdia, tanto que Pedro chegou... Quando você olha para a vida de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, você vê um homem fora de série, cara. Né? Então, as escolhas da nossa vida podem nos levar tanto para lugares bons como para lugares maus. Presença de Deus ou afastamento da presença de Deus. Vamos lá. O Kio, deixa eu só fazer por ordem aqui, que está aparecendo igual aqui. Fabiano, você levantou a mãozinha aí? Aí depois o Kio, Fabiano, depois o Kio, aí depois o Gabriel. Paz, irmãos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu acho que você acabou concluindo que, na verdade, não é que foi profetizado desde o Velho Testamento, né, que seria assim, mas não que seria Judas. Isso. Aí sim, que Judas... E aí, num certo momento, que Judas já estava no coração, aí Jesus abertamente já fala, porque Jesus já sabia que era ele. Então, Deus tem uma onisciência, né, que chama, que ele sabe de tudo o que a gente vai fazer, e aí eu entendi o que você quis dizer com a gente, com o filho, com a criança, que a gente está vendo a criança ali e já sabe que ela vai fazer uma coisa errada, mas isso é um modo de ver, assim, bem pequenininho, do que Deus faz com a gente, né? Isso. Que Deus já sabe o que a gente vai fazer, exatamente isso, ele já sabe
perfeitamente o que a gente vai fazer, mas nós temos liberdade para fazer as nossas escolhas. E aí entra aquilo que eu falei da questão do exemplo. Lógico, eu não estou diminuindo, não estou entrando para um reducionismo, né, da figura de Deus, mas é bem isso mesmo. O exemplo é pequeno, mas, por exemplo, o fato de eu saber que se uma criança está pulando, tá? Por quê? Por causa da minha experiência. Isso aí é tentando mostrar o seguinte: eu não determinei, eu não coloquei a minha mão para que a criança caísse. E ela caiu. Aí eu vou dizer o quê para a criança? Eu não te avisei? É a mesma coisa que a gente vê na Bíblia. Deus falando, não faça isso. Não faça isso. Não faça aquilo. Aí a pessoa vai lá, pá, quebra a cara. Aí tem a Bíblia dizendo, eu não te avisei que ia dar ruim? Por quê? Porque senão nós vamos para um determinismo total de como se nós fôssemos apenas máquinas agindo a partir de um algo pré-determinado e nós não temos como fugir daquilo, ok? E aí entra o outro ponto que eu falei ontem, eu estava falando ontem com o Gabriel, né? Eu estava falando ontem com o Gabriel. Cara, se nós olharmos para o texto bíblico, ontem, eu preparando a aula, tem dentro do material um texto de Isaías falando do material do texto, falando de Deus, como que eu posso dizer o nome? Com o coração partido, querendo de volta o povo de Israel, e dizendo para o povo de Israel, eu te amei como marido ama a esposa, não sei o quê, aquela coisa toda, e Deus, assim, na linguagem bíblica, com o coração partido, porque o povo de Israel se afastou dele. Calma aí. Se está tudo determinado, por que Deus vai ficar com o coração partido? Por que Deus vai ficar com o coração, como que eu posso dizer o nome? Entristecido, se já estava pré-determinado que isso ia acontecer? Não tinha motivo para Deus ficar entristecido. Não teria motivo para Deus se entristecer se ele já sabia que aquilo ia acontecer e ele determinou, na verdade, que sabia, ele já sabia, mas que ele tinha determinado que aquilo ia acontecer, que o povo ia se afastar dele, que o povo ia abandonar ele, que o povo ia adorar outros deuses. Então não faz, a meu ver, não conecta uma coisa com a outra. Um Deus que determina que o cara vai pecar e depois ele fala assim, poxa vida, se você, igual Caim, né? Caim, não faça isso. Se Deus determina, não tem para que Deus ir lá, porque já está determinado Deus ir lá e falar para Caim, não faz isso, não, se você fizer o bem, eu também não vou te ouvir, eu também não estarei com você. Agora, pelo caminho que você está indo, cara, não tem o que fazer. Não é que Deus é impotente diante da situação, é porque ele não quer interferir na liberdade do homem. Por quê? Por livre escolha dele. Essa é a minha posição. Eu sei que o Robertinho aqui no Instagram falou assim, Judas foi usado por Deus para que fosse cumprido o projeto de Deus. Concordo com isso. Mas se não fosse Judas, seria outro, porque o projeto de Deus ia ser cumprido. O cordeiro ia ser imaculado. O cordeiro ia ser oferecido como sacrifício. Gente, tá pegando fogo esse negócio aqui, hein? Tá pegando fogo. Vamos lá. Gabriel, você falou que eu falei que era você. Não, é o Keu. Keu, por favor. O pessoal Então, levando dentro dessa ótica aí, antes era mesmo acontecer da morte de Cristo, da traição, Jesus já pregava o amor. Será que esse amor não caberia o Judas? Ou esse amor também não era para Judas? Porque ele já sabia, bem antes que a Bíblia descreve, que ele seria traído. Já sabia quem. Será que dentro de uma ótica, igual a gente está usando aqui exemplos de pensamento de Deus com pensamentos humanos, atitude de Deus com atitudes humanas, igual você usou o exemplo do pai, do filho. O pai que já tem uma experiência de vida e vê o filho fazendo algo e o pai tenta repreendê-lo porque sabe que a consequência é trágica. Será que dentro dessa ótica, gente, não me entende mal, tá? Eu não sou herege nem anticristo, eu sou crente, formação batista e convertido no evangelho, tá? Mas será que esse amor que Jesus tanto pregava não caberia a Judas? Ou alertá-lo, mas só pelo fato de já estar determinado que ele ia ser o traidor, que ele ia ser o pivô de todo o curso da história, não poderia falar nada? Será que Jesus tinha essa ciência? Porque Jesus mesmo falou que ele só sabia o que o Pai revelava. Ele não tinha essa
consciência do que ia acontecer, só o que Deus revelava em oração. Aí ele saberia. Claro que a mente de Cristo é uma mente fora do seu tempo, daquela época lá. Nós entendemos isso, todo mundo tem essa compreensão e essa confirmação de cada um. Mas será que esse amor que ele pregava antes da sua morte, não caberia Judas também? Não só caberia, como coube, tá? Coube porque Deus, nós temos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, certo? 3 sinópticos, que nós chamamos de evangelhos sinópticos, que são os 3 que abordam as questões com uma ótica muito similar, são similares. E temos o Evangelho de João, que ele tem uma outra perspectiva, e cada um deles aponta uma ideia. Quem vai declarar e quem vai apontar é João, é esse sentido de que Deus, de Jesus falando para Judas, vai e faz o que tem que ser feito para se cumprir a profecia. Os demais evangelhos, você vai perceber que na narrativa da ceia, da última ceia, que Jesus está ali com eles, Jesus fala assim, um dentre vós há de me trair. A gente sabe que foi Judas e que estava predestinado, que tal, que predestinado no sentido de que ele estava ali, como eu concordo com o que o Betinho falou aqui, ó, de ele estar sendo usado por Deus. Eu concordo, porque até quando é o diabo é o diabo de Deus. Eu sou nessa parte eu sou reformado. Até o diabo é diabo de Deus. O diabo é um cachorro de Deus, né? Faz aquilo que Deus permite que ele faz. Aí, Jesus, na narrativa, tá lá escrito lá, que Jesus falou, um de vós. Dentro daquilo que o Betinho acabou de falar aqui também, Deus é onisciente. Ele sabia que ia ser Judas porque ele é onisciente, mas ele não determinou que fosse Judas. Ele sabia que Judas ia fazer porque Judas estava predeterminado a partir da onisciência de Deus, e não porque Deus foi lá e instigou ele, chamou e colocou ele, vai lá fazer isso aqui, porque em Deus não habita mal algum. Vai lá, Gabriel. Gente, preciso ir para a aula. É bem rápido. Também te amo, o Betinho. Sabe que o Betinho, eu te amo, pastor. Eu também amo o Betinho. A gente já teve muitas conversas sobre isso. Vamos lá. É bem rápido. Assim, algumas coisas que eu gostaria de pontuar, que eu acredito, é que, assim, existe uma grande diferença entre Adão e Judas, e a primeira diferença é que Adão era inocente e Judas não. Entendeu? Então, porque assim, Judas vem depois da queda. Então, Judas, existe aquela questão da depravação total. Então, assim, Judas já podia ali receber a manifestação da justiça de Deus. E é uma coisa que eu quero falar a respeito disso, a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus, a manifestação da justiça de Deus, porque isso também precisa ser citado, né? Porque nós estamos falando de algo que envolve a questão do... Seria justo, entendeu? Deus fazer isso com Judas, entendeu? E aí eu quero apenas ler alguns versículos aqui. Sim, só para... por favor, leia aí. Romanos 9, 13, que diz assim, ó, como está escrito, amei eu não sei por que eu sabia que você ia ler Romanos. Eu não sei por quê. Vamos lá, ó, o 13. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? E aí ele mesmo responde, de modo algum. Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro que isso não depende da vontade, tão pouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Para finalizar, certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado para interpelar o seu Criador, dizendo, por que me fizestes assim? Então, assim, só aí já descreve
tudo que eu acredito. Vamos para Romanos também ou não? Hã? Posso ir para Romanos também? Só para finalizar. Essa questão de Judas aí, eu acredito assim, no endurecimento do coração de Judas. Acredito que Deus endureceu o coração de Judas porque, cara, seria impossível caminhar com Jesus, né, e ser ministrado ali e não haver transformação. A gente pode ver que até mesmo Pedro, como já foi citado, lá na frente, a gente vai ver que demora um pouco para fazer efeito, demora um pouco para Pedro se converter, mas acontece verdadeiramente uma conversão. Os outros apóstolos, a gente vai ver que fizeram uma linda carreira. E Judas, eu acredito que ele teve o coração endurecido, porque na minha concepção, seria impossível caminhar com Cristo, ser ministrado por ele, entendeu? E não nascer em uma nova natureza em Cristo. Então eu acredito nisso, eu acredito que o coração de Judas foi endurecido, entendeu? E isso diferencia Judas de Adão, porque, para mim, Adão era inocente, e sim, acredito que Adão, lá no jardim, ele tinha a livre escolha, ele tinha esse poder de escolher pecar ou não pecar, só que a partir de Adão, quando o homem cai no pecado, todos os homens já são culpados, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e eu acredito que em alguns momentos da história, como já foi citado aqui no texto de Romanos, Faraó, entendeu? E Judas também, acredito, teve o seu coração endurecido ali para poder cumprir o propósito daquilo que já havia sido profetizado. Romanos, beleza. Se Deus muda o pensamento, então isso não é livre-arbítrio. Vamos lá. A Bíblia não se resume a isso, não. Vamos ler Romanos também. Romanos. Eu podia ler Romanos 10. O Betinho falou aqui: adoro Romanos. Eu sei que você adora Romanos. Eu também adoro Romanos, porque ele deixa a gente... E aí, gente, não estou falando aqui que uma teologia ou outra é a 100%... Não. A linha de pensamento minha é diferente da linha de pensamento... É uma linha de pensamento mais voltada para o arminianismo clássico. Eu tenho amigos que, por exemplo, o Cipriano, o Betinho, que é bem claro que eles são mais... O Betinho nem gosta de falar que é calvinista, mas ele gosta do Romanos. Mas vamos lá. Eu quero ler... Eu poderia ler aqui. Eu poderia ler aqui Romanos 10, do 9 em diante, né? Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo, tal. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado, né? Bem. E aí, o capítulo 11 tem uma discussão aqui de Romanos muito interessante. Porque o capítulo 9 dá essa clareza, né, Gabriel, de mesmo Deus elegendo, ou escolhendo, ou determinando alguns para um propósito, e aí eu não discuto essa determinação pontual para algumas pessoas, porque eu tenho um pensamento, eu tenho até que desenvolver esse pensamento, a partir de estudo, fazer um estudo mais aprofundado. Mas eu acredito que existem pessoas na Bíblia que não teve livre-arbítrio. E teve outras que tiveram. Eu consigo enxergar isso, não sei vocês, mas eu consigo enxergar isso. Parece heresia, mas não é não. Ok? Teve uns que Jonas não teve isso. Jonas foi um que não teve. Jeremias não teve. Ok? Jeremias não teve. Mas, por exemplo, o jovem rico teve. Aquele rapaz que foi falar com Jesus disse: você não está tão longe do céu. E aí, aqueles que disseram: Jesus, eu vou ali primeiro enterrar meu pai, eu vou ali primeiro fazer não sei o quê. Jesus, Então, assim, para algumas pessoas, eu vejo que há uma abertura de livre-arbítrio. E outras, Deus falou: não, eu te escolhi, pronto, acabou, e você vai fazer meu propósito, você vai cumprir meu propósito. Pronto. Agora, o texto de Romanos 11, né, por isso que eu falo, o texto de Romanos 9, ele é um texto apontando para... eu vejo como apontando para questões pontuais, não
uma generalização. Por quê? Porque em Romanos 11, lá no verso 32, vai dizer assim: porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, ou seja, todos os homens, toda a raça humana debaixo da desobediência. Só que o mesmo texto que está dizendo isso, que isso é uma verdade, uma depravação total, o texto vai dizer assim: a fim de quê? De usar de misericórdia para com todos também. Então, a justiça e a misericórdia, ela está colocada para todos, e aí agora, quem desses todos vai escolher a justiça e quem desses todos vai escolher a misericórdia, fica na questão do... Deus já sabe quem vai escolher e quem vai escolher a justiça e quem vai escolher a misericórdia. Deus já sabe pela sua presciência. Não porque ele determinou quem vai escolher justiça e quem vai escolher misericórdia. Não sei se vocês conseguem compreender isso. Uma coisa é Deus saber, outra coisa é ele determinar. Ó, é assim, ó. Veja aqui o que o Betinho colocou aqui. Cara, que legal isso aqui, Betinho. Olha, vou ler o que ele colocou aqui no Face. Entendo esse negócio de eleição. Deus não elegeu ninguém nesse aspecto que eu falei. Ah, e Deus elegeu isso aqui para ser salvo, isso aqui... Não. Ele apenas, numa analogia, está assistindo o Titanic e simplesmente sabe que no final o Jack morre e a Rose se salva. Ele quem criou o enredo e sabe o final. Simples assim. Eu concordo. É simples assim. Para mim é simples. É porque ele criou o enredo. Então, ele sabe, não porque ele vai lá e fala, não, esse aqui vai ir para o inferno, porque eu já... Não, ele sabe que a pessoa vai para o inferno porque a pessoa escolheu ir para o inferno. Porque ele sabe que o Jack escolheu não subir na madeira e deixar a Rose lá. Não porque ele determinou que o Jack não subisse na madeira. Não, o Jack não vai subir na madeira porque eu determinei que ele fique na água e ele vai morrer lá na água. Não. Ele sabe que o Jack vai escolher colocar a Rose no coisa e ele vai ficar na água e ele vai morrer por conta disso. Por uma escolha dele. Gente, eu falei que essa aula ia dar, que talvez eu não ia conseguir dar outra aula. Calma aí, deixa eu terminar meus Romanos aqui, meu Romanos 11 aqui. Calma aí. Aí, Romanos 11, eu quero que vocês acompanhem comigo que bem, o texto está falando da transgressão do povo de Israel. E de que como o povo de Israel, a partir da sua transgressão, serviu para o propósito de Deus para que, bem, vamos pegar o plano de Israel. Qual que era o objetivo do povo de Israel dentro da história da salvação? Alguém sabe me dizer? Qual era? O propósito do povo de Israel, Deus, quando chamou o povo de Israel, elegeu o povo de Israel, foi para ser representante do reino de Deus aqui na terra. O povo de Israel não cumpre esse propósito. Ele deixa de cumprir esse propósito indo atrás de outros deuses e não obedecendo ao Senhor. Este povo está dentro do plano de Deus, dentro do plano de salvação, porque era a partir deles que viria o Salvador do mundo, como veio. Só que a queda do povo de Israel, de alguma forma, dentro do que Paulo está falando aqui em Romanos, ele diz assim no verso 12: mas se a transgressão deles, do povo de Israel, significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para o gentio, quanto mais a sua plenitude, ou seja, quanto mais quando eles se converterem. Se a fraqueza, o erro e o abandono deles, do povo de Israel, para com Deus, serviu para que o mundo fosse alcançado, a salvação chegasse aos gentios, e ele vai dizer no verso 11, que a transgressão deles, pela transgressão deles, do povo de Israel, a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. E aí ele vai dizer, para ver, verso 14, se de algum modo posso provocar ciúme nos da minha raça, Paulo falando, e salvar alguns deles, ou seja, uma possibilidade de salvação aberta ao povo de Israel a partir da ação de Deus na vida dos gentios.
Não é, ó, para ver se, vê o texto, para ver, né, e salvar, para causar ciúmes da minha raça e salvar alguns deles, ou seja, há uma possibilidade de salvar alguns deles a partir da ação de Deus no povo gentil, trazendo salvação para o povo gentil. Continua. Por quê? Verso 15, se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Ou seja, se eles, ao rejeitarem ao Senhor, reconciliou com isso o mundo, o que será quando eles aceitarem? Se os primeiros, veja, são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, povo gentil, sendo oliveira silvestre, fostes enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos. Ou seja, vocês gentios, só porque vocês estão vivendo agora a graça do evangelho, não se sintam maiores do que o povo de Israel, do que os ramos originais, porque vocês são oliveiras silvestres. Vocês foram enxertados porque alguns deles não aceitaram o evangelho, a pregação, a vinda de Jesus. Então é uma questão de aceitação. E aí ele vai dizer, não te glories, verso 18, contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem te sustenta. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Verdade. Ramos foram enxertados para que eu fosse enxertado. É verdade. Eles foram cortados, verso... Aí, gente, lê isso aqui. O que está aqui? O que está aqui no verso 20? É verdade. Eles foram cortados por causa de quê? Da incredulidade. E não é determinada por Deus. É porque eles escolheram ser incrédulos. E tu estás firmes pela tua fé. Ou seja, porque você acreditou. Não te orgulhes, mas teme. Por quê? Por que Paulo dá esse não te orgulhes, mas teme? Vai lá. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Aqui tem outro. Aí vai lá. Considera, pois, então, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, não para os que ele determinou que caíssem, mas porque aqueles que caíram da fé. Severidade. Mas, para contigo, a bondade de Deus. Agora vem mais um texto de Romanos lindo, que é o verso 22, a parte final. Mas para com você que creu em Jesus, considere a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade. Do contrário, se você não permanecer, se você abandonar a fé, se você se desviar, se você apostatar, também você será cortado. E mesmo eles quem? O povo de Israel, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se eles crerem, não permanecerem, eles se converterem, serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Amém? Eu amo esse texto de Romanos 11. Eu não sei vocês, mas eu amo. Romanos 9 e Romanos 11. Diga aí, Gabriel. Ô, pastor, mas aí eu vou lá para o 25, no mesmo capítulo. Porque, ó, irmãos, eu não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Ou seja, aqui no 25, ele já está falando que o povo ele sofreu esse endurecimento para que essa plenitude chegasse dos gentios. Entendeu? Então, o próprio texto aqui ele já vai dando
já vai se auto-explicando, falando a respeito do endurecimento, entendeu? Eu acredito Mas o endurecimento não causado por Deus, é porque o coração já é duro, porque o coração já é pecaminoso, porque todos pecaram. Exatamente. Então, Só que assim, não é porque Deus endureceu, é porque o coração nosso já é duro. Se não for a graça de Deus em nós... Exatamente, mas nós estamos condicionados ao lavrador. Porque, ó, quem é que tem o poder de cortar e quem é que tem o poder de enxertar? O lavrador, se nós não permanecermos, ele corta. Se nós permanecermos, ele não corta. Tá lá. Se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Ou seja, se eu permaneço, se eu decido, se eu mantenho-me firme em Deus, ele não vai me cortar. Essa é a eleição arminiana, tá? A segurança dos santos está nisso, é não permanecer. Aí entra a santidade, aí entra uma busca constante de Deus, enfim. Mas é legal. É legal esse assunto. Alguém... Mas assim, eu entendo que o endurecimento já está em nosso coração, porque no verso 32 diz que Deus colocou todos debaixo da desobediência. Então, essa é uma condição humana. O povo de Israel só cumpriu aquilo que já é de condição humana. Exatamente, acredito. A gente está condicionado a isso, né? É uma condição humana. É a depravação Se total. a graça não nos alcançar e não converter os nossos corações, nós não vamos aceitar o evangelho, porque a nossa condição é um coração duro. E eu acredito que o único que pode nos livrar de tropeçar é Deus. Lógico, por isso que é para permanecer. Por isso que Paulo vai dizer, não lembro na onde, trabalhai a vossa salvação, ou seja, operai sobre ela. A salvação é algo trabalhoso, você precisa ter santidade, precisa viver em santidade, precisa buscar santidade. Porque quanto mais longe de Deus nós estamos, mais o nosso coração é endurecido pelo pecado. Entendeu? Eu acho que é assim. Vamos lá, mais alguém? Diga. Eu. Gostei da sua humildade agora. O Glécio tinha levantado a mãozinha e tinha colocado até um texto aqui. Fala aí, Glécio, rapidinho, depois o que eu. E mais quem? Deixa eu ver quem. Então, pastor, rapidinho, falando sobre endurecimento do coração, quando a gente estava falando outro dia aí na sua casa, no culto que teve aí, revoltando de novo, Êxodo capítulo 14, no seu versículo, Êxodo capítulo 14, no seu versículo 4, até o 8 em diante, vou falar só 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os perseguisse, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles serão assim. Aqui vou terminar aqui. Aqui quer dizer o quê? Que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar ao egípcio e mostrar ao povo dele que ele é Deus. Porque eu acredito, se Deus, no primeiro momento que Deus mandou aquelas pragas, mandou aquilo tudo para o Faraó poder libertar o povo, e o Faraó liberta o povo vai falar o quê? Eu, na minha mente, como o ser humano é, né? Eu penso assim, o ser humano vai pensar o quê? Nossa, o faraózinho tá bonzinho, ele tá bom agora, ele endureceu o coração dele. Nada é vindo da glória de Deus, mas sim de Faraó. Então Deus persistiu em endurecer no coração de Faraó várias vezes, para o povo entender que quem estava trabalhando por tudo isso era ele, mas não o Faraó. Deus permitiu praga, morte, tudo para o povo ver. Endureceu o coração de Faraó várias vezes. Por muitas vezes, até mesmo o nosso coração endurece, porque Deus permite que o nosso coração endurece sobre as coisas, para nós entender porque quem manda é Ele. Ele que é o dono de todas as obras de nossas vidas. Amém? Uhum. E o texto, e é interessante esse texto aí, porque tá até pesquisando aqui, não me recordo, mas tem um texto que fala da condição de o coração do faraó já ser endurecido. Ou seja, o endurecer é a condição natural do coração do homem, né? O endurecimento de coração é natural do coração do homem. Imagina um homem sem Deus completamente, um homem idólatra. É difícil, mas Deus cumpre seu propósito naquilo que ele quer, entendeu? E o endurecimento, esse endurecimento aí, eu vi, inclusive, o Carlos Augusto Vailate dando uma explicação um dia, falando sobre que esse endurecimento não é uma ação de Deus, é uma ausência de Deus, no sentido de que o coração dele já era um coração endurecido. Deus só manteve aquele coração naquela condição.
Deus não permitiu que aquele coração tivesse uma outra condição a não ser aquela, porque é a condição do homem, sabe? É a condição do ser humano, já é essa, de ter o coração endurecido. Não tem outra condição. Se não for uma ação do Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não agir em nossas vidas, em nossos corações, o que vai acontecer conosco é uma condição humana, ter o coração endurecido. E não mais do que... E não fazer nada de agradável aos olhos do Senhor. E eu não tô falando Então, eu entendi que então é o seguinte assim, a gente somos ruins, corações duros, desde que a gente nasceu. A bondade que a gente tem em nós, é da graça de Jesus Cristo. Tudo que a gente fala de bom não é de nós, mas sim da graça que Deus nos deu. Até quando que nós somos ruins. Algo que aos nossos olhos é bom, isso é graça de Deus. É graça de Deus. Então nós somos ruins. Isso. Nós somos ruins. Querendo ou não, irmão, não é escandalizando, não. Nós somos ruins. Isso. Nós somos ruins. Só que a bondade que a gente tem não é nossa. Não. É da graça de Deus. É da graça de Deus. É da graça de Deus. O que a gente faz, boa ação, oração, intercessão, ajudar o próximo, não porque você é bonzinho, nós somos bonzinhos, porque a graça de Deus habitou em nós, que o nosso coração é endurecido, é isso? É isso aí. Eu acredito assim, que se não for a graça, e embora nós tenhamos boas ações de pessoas ímpias no mundo, todas essas ações também é ação de Deus. Porque, aí eu vou usar o que o Lutero disse, tudo que é de belo, tudo que é de bom, tudo que é agradável no mundo só pode ter uma origem. E qual é? Deus. O que eu tinha levantado a mão, Gabriel? Então vou ouvir o que eu primeiro. Então, não, eu só ia levantar a mão para salientar a sua humildade, falando que é o que eu acho. Eu acho sinal de humildade. A pessoa tem uma bagagem, a pessoa tem uma linha de pensamento, mas sabe que é limitado no seu pensamento. Acho legal. Então, o pastor, levando nessa linha de pensamento aí, que todo mundo é mal, todo mundo é ruim, a palavra de Deus fala que não tem autoridade que, toda vez que a autoridade é elegida, é porque ele determinou, porque ele permitiu, né? Ele permitiu, não a autoridade no céu, na terra, não seja que determinou. Então, esses líderes ruins que tem aí, vamos falar do tempo antigo, igual falou de Faraó, tempo atual, Putin, essas pessoas já têm um coração duro, já têm um coração ruim. Então, Lula. Deus permitiu eles subir o poder e tanta gente sofrer assim, porque assim, quando o irmão leu aí vários versículos em Romanos, falou que se Deus endureceu o coração, Deus mudou o pensamento. Se Deus tem o poder de mudar o pensamento, aí já eu tenho todo o poder de mudar toda a programação de uma determinada automação, vamos dizer assim. Se eu posso manipular, como o outro irmão falou sobre o exemplo do Titanic, interessante. Então, assim, existe o principal coadjuvante dentro da história bíblica, dentro da história da humanidade, porque existe hoje determinados aplicativos que eu consigo congelar alguns outros aplicativos para não fazer o que eu quero. Um exemplo, você tem acesso root ao celular, ou seja, qualquer outro sistema, que eu consigo manipular o sistema ao meu bel prazer. Ou seja, eu posso deixar a tela sempre acesa no celular, ou sempre desligado, ou não conectar no Wi-Fi, ou conectar no Wi-Fi, e isso já tem uma pré-determinação do sistema do aparelho. Mas eu consigo manipulá-lo, levando dentro desse pensamento. Se Deus pode manipular o pensamento humano, mesmo o coração do homem sendo duro. Existe, então, os principais, e existe os coadjuvantes, levando da ideia que o irmão falou sobre o filme Titanic, e paro por aqui, senão vai ficar uma semana falando sobre isso aí. Não, e aquela realidade de que, assim, é um assunto... E quando eu digo eu acho, no sentido não de que é um achismo, tá? É porque, assim, não é um achismo, mas é uma ideia de que eu entendo o evangelho a partir dessa perspectiva, de que o coração já é duro, então só é amolecido com a graça de Deus. Então, às vezes que tem essa ideia de endurecimento, é uma condição natural do ser humano. E quando diz que Deus endureceu, é no sentido de Deus deixou o ser humano na sua própria vontade. Como diz lá em Romanos 1, Deus os entregou aos seus próprios... Romanos 1 vai dizer que Deus os entregou
Gente, não se importa não que a Maitê tá dando show aqui, tá? Ela tá ali sozinha ali, ela tá dando um showzinho dela. Aqui, ó. Romanos 1, por isso que Deus os entregou à impureza social, a impureza sexual. Deus os entregou. Por quê? Porque eles já são de coração ruins. Então, Deus os entregou. Deus falou, tá bom, fica aí. Vocês não querem a minha graça? Vocês não querem aceitar vocês não querem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz? Ele não vai intervir de forma, como que diz lá, Fabiano, quando coercitiva. Ele não vai agir de forma coercitiva. Ele vai deixar o homem na sua própria condição. Então, o endurecimento do coração do homem se dá quando Deus permite que o homem fique na sua própria condição, que é uma condição ruim, uma condição maldosa, uma condição de coração endurecido. Entendeu? Então, esse é, assim, e quando eu digo eu acho, nas minhas conjecturas aqui, eu estou falando a partir do meu entendimento. E aí, quem não concorda, fica livre também de pensar e desenvolver o seu evangelho a partir daquilo que ela entende, nesse sentido. Porque eu acredito que isso são questões secundárias para a nossa fé. É interessante a gente conversar, é interessante, mas são secundárias. E é isso. Ó, a irmã Carmen entrou aqui na live também, e ela compartilhou assim, que Deus dá o livre-arbítrio, nós que escolhemos o que vamos seguir. Ele disse para os 12, vocês também querem ir embora? Simão respondeu, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, a condição, eu concordo, a condição de se achegar ou não é uma condição nossa. A ação total do Espírito Santo. O pastor Walsh perguntou, pastor, ele perguntou aqui, ó, vamos dizer assim, qual que é o modo que Deus age hoje para transformar os nossos corações? O Espírito Santo. A pregação do Evangelho. E aí eu entro lá em Romanos, que eu estava lendo aqui, Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão, se não há quem pregue? É a pregação e a exposição do Evangelho, é cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, é que vai levar o ser humano ao arrependimento. É a graça de Deus, através da pregação do Evangelho, que leva o ser humano ao arrependimento, ao entendimento de que ele está perdido, de que ele está morto em si mesmo. É o Evangelho. Pregação. É o que Romanos 10 está dizendo aqui. É só a pregação do Evangelho que pode a condição humana de totalmente ruim e sermos capacitados pelo próprio Espírito de Deus a aceitar o convite do Evangelho. Entendeu? Gente, é o seguinte. Vamos ver, tem mais um comentário. Tem mais comentário aqui. Deixa eu ver, tem mais comentário. O meu irmão aqui, um grande abraço, pastor Toniel. Ô, meu querido, graças a paz. É o Adilson? Ô, meu irmão, que bênção você tá por aqui, tá aqui no Face. Ele tá colocando aqui, ó, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Hebreus 4,12, enfim. É isso. O homem pode decidir a partir de uma ação de Deus. Ele não consegue por conta própria. Ele não consegue por conta própria. Ele não consegue, se não for pela ação do Espírito de Deus, o homem nenhum homem, não há um homem, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, diz a palavra. É a palavra que vai nos levar ao entendimento e com a ação do Espírito Santo. Se não tiver pregação do Evangelho, pessoas não se convertem. Porque ninguém pode chegar a Deus sem ser por Cristo. Amém? Então é isso. E aí nós... Gente, deixa eu só fazer uma virar a câmera aqui. Você tá parecendo aqueles hackers da Anônimo. Só vê só a sombra só. Oi? Você tá parecendo aqueles hackers dos Anônimos que só vê só a sombra, porque você tá com a luz... da claridade aqui. E a câmera do... Gente, ó, nós estamos aqui, ó, em uma sala de aula. Nós estamos aqui em uma sala de aula, certo?
Nós estamos aqui em uma sala de aula online. Quem quiser participar, depois me procura aí, tá, gente? É uma EBD online que nós fazemos aqui todo domingo de manhã. E nós estamos aqui conectados com o pessoal. Se você quiser participar, venha conosco. É isso aí, o Adilson, né? Nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre Jesus. O Roberto já está causando aqui, o Betinho, falou que não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio total mais. Todo o nosso livre-arbítrio, ele está condicionado a uma coisa chamada pecado. Ok? Quando nós falamos de aceitar Jesus, nós estamos falando que é o próprio Cristo nos chamando a partir da ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo é que nos capacita a responder favoravelmente ou não. Certo? E aí, esse responder favoravelmente, até aí. Vamos, eu posso usar uma analogia aqui rapidinho, para que a gente. Quando você. É mais ou menos assim, ó. Nós todos nós todos, essa aqui é uma coisa que eu li no livro Por que Não Sou Calvinista? Mas vamos lá, vou pegar a analogia interessante. Nós todos estamos no corredor da morte. Nós estamos, o salário do pecado é a morte, ok? Então, o que nós íamos receber é a morte. Estávamos todos ali naquele corredor da morte, pronto. Só esperando consumar os fatos para a gente ir para o inferno. E estávamos ali presos às nossas mãos, os nossos pés, nossos olhos vendados, as nossas bocas tapadas, os nossos ouvidos agravados. Então, nós estávamos ali. Essa era a nossa condição. Nós não tínhamos condição alguma de fazer nada por nós. E estávamos todos nós nessa condição, dentro de uma cela, presos, amarrados pelo pecado, pelas ciladas do diabo. Estávamos ali, miseráveis, só pronto para ir para o inferno, porque era só Deus querer. Só que Deus preparou o Cordeiro, acabou sendo o tema da aula hoje, antes da fundação do mundo. E no tempo apropriado, no tempo oportuno, no kairós de Deus, na plenitude dos tempos, o nosso Cristo foi revelado. E ele entra, então, em cena na história da humanidade. E como ele entra em cena na história da humanidade? Ele entra dentro deste corredor onde que só tinha condenados, e ele se sacrifica, ele paga pelos nossos pecados. E ao pagar pelos nossos pecados, ele morre. E ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele nos dá. E aí a partir dele, aí começa o quê? Qual que é a ação do evangelho? Ele entra em cena, abre as portas dessas celas, que estávamos todos neste corredor da morte, e ele entra, e a pregação do evangelho vai entrando em cada uma dessas celas, e é Jesus entrando em cada uma dessas celas, e a partir da exposição do evangelho, as amarras começam a cair, os olhos começam a ser abertos, os ouvidos começam a ser curados, as pernas começam a ser desatadas, e o Senhor nos convida, dizendo assim: agora vem e segue-me. Ou seja, a nossa condição era de não fazer nada por nós mesmos. Quem faz tudo por nós é o próprio Deus, é o próprio Jesus, que entra em cena e nos condiciona a viver, a poder andar novamente, a poder tatear novamente, a poder enxergar e ouvir novamente. Valeu, meu irmão David, Deus abençoe. E aí, a partir desta ação do próprio Deus, que ele condiciona os homens a saírem deste corredor da morte, o que ele faz? Convida. Agora vem e segue-me. Vamos sair deste corredor da morte e vamos para o corredor da vida eterna. Alguns se levantam e seguem. Outros querem ficar naquela condição. Outros até pedem para um ou outro se amarrar. Falam, não, me amarra aqui que eu quero ficar aqui. Eu não quero sair. Eu não quero... E é nesse sentido que eu entendo a salvação de Deus. Ele entra na história, nos dá a condição de sermos salvos, nos dá a condição para caminharmos
Agora, a decisão de se levantar deste corredor da morte e ir para o corredor da vida eterna está em nós, porque ele nos condicionou e nos capacitou a caminhar agora novamente, porque nós estamos livres em Cristo Jesus. Agora, quem vai aceitar o convite de caminhar e seguir os seus passos para o corredor da vida eterna somos nós. Entendeu? A analogia, mais ou menos aí? Então, tudo vem de Deus. E nesta caminhada é uma vida de santidade, é uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque quanto mais longe nós estivermos do corredor da morte, da condição humana inicial, pecadora, transgressora, mais perto estamos do corredor da vida eterna. E aí é o nosso trabalho. O nosso trabalho é nos manter firme, buscando ao Senhor, orando continuamente, tendo vida com Deus. Para quê? Para que o homem interior, o homem espiritual seja fortalecido. E não o homem carnal. Pois não, Gabriel Fagundes? E na perspectiva calvinista, o que acontece? Deus entra também nesse corredor da história, e aí ele escolhe quem ele vai carregar no braço e levar para a vida eterna. É essa a diferença. A história, o enredo é muito igual. Só que na perspectiva calvinista, Deus entra nas celas, nesse corredor da morte, e fala, bem, o Célio eu vou carregar no braço e vou levar ele para o corredor da vida eterna. O Washington eu vou carregar ele no braço, porque não é uma livre escolha, é uma ação direta de Deus, levando quem ele quer. Isso na perspectiva calvinista supralapsariana. Isso seria muito justo, mas é uma questão assim... Não, aí eu posso pontuar um negócio, Gabriel? Se Deus também quisesse fazer assim, amém. Porque ele é soberano, ele faz... Seria justo. Ele é soberano e justo. Se ele fizesse desse jeito, estaria cumprindo a justiça dele. Mas aqui a Bíblia, para mim, ele mostra outro aspecto mais da questão do livre-arbítrio. Mas, amém. E existe a questão da graça irresistível, né? Porque essa analogia que você trouxe, ela é justamente a resistência, né? É alguém resistindo à graça, resistindo ao convite, né? E o calvinismo, na verdade, ele acredita na graça irresistível, né? Todos aqueles que foram eleitos, foram chamados, eles de forma alguma conseguem rejeitar o convite, né? Até lá em Hebreus, no versículo 4, Hebreus 6:4 diz, ora, é impossível para aqueles que foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus, os poderes que há de vir, e apostataram da fé, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si, mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Esse é um texto também que defende essa questão aí do que o senhor acabou de falar. E na verdade, nem era isso que eu ia falar, era outra coisa, mas assim, eu vou deixar para o próximo. A gente vai se estender no assunto, mas eu quero deixar claro aqui também que o meu desejo é aprender, é se aprofundar cada vez mais, aprender. Não tem essa questão da verdade absoluta, entendeu? Não, de forma alguma, eu procuro sempre aprender e crescer um pouco mais, né, com as experiências, com o que cada um acredita. E acredito que isso que o senhor falou é muito verdade, e a gente deve levar dessa forma, que é uma questão secundária, né? Algo que traz assim, um pensamento, uma reflexão, que faz com que a gente cresça na maturidade espiritual, que a gente se aprofunde mais nessa questão do estudo, né? Questione mais a respeito do que diz a palavra, para que a gente possa ser edificado através, né, desses fóruns, através dessas aulas que nós estamos sendo ministrados aqui. Então, eu fui muito edificado hoje. Inclusive, quero agradecer, né, porque o senhor e todos os outros que expuseram aqui as suas opiniões foram sempre muito humildes em ouvir e também em falar, e isso é muito legal, isso é muito bom. Muito legal. Ó, o Robertinho compartilhou um negócio aqui, dizendo assim, ele entra no corredor da morte já sabendo quem vai aceitar e puxa só aqueles que ele sabe. É aquilo que eu falei do início.
Deus, ele já sabe porque ele é onisciente. Mas eu concordo com o Robertinho que ele não... Porque na visão supralapsariana do calvinismo, Deus, ele determina. Então, ele entra no corredor da morte e ele carrega só aqueles que ele já predeterminou. O que eu falo é que Deus, na sua presciência, no seu conhecimento de antemão de todas as coisas, ele sabe quem dentro desse corredor da morte vai aceitar o chamamento do evangelho. Não porque ele vai fazer o convite, mas o convite é feito para todos, não só para os eleitos. Só que aí entra, quem vai aceitar o chamamento do evangelho é aqueles que de antemão o Senhor já previu que então era uma eleição a partir da presciência, e não a partir do predeterminismo, que Deus predeterminou esses, mais ou menos naquela analogia que eu disse, de Deus carregar, por exemplo, esse copo, falar, não, isso aqui vai ser salvo, então beleza. Ah, não, mas essa caneta aqui não, essa aqui eu vou deixar aí, porque eu quero deixar aí. Eu acho que naquilo que eu entendo, a partir da presciência, Deus já sabe quem é que vai aceitar, porque Deus conhece. E o convite é feito para todos. Vinde a todos que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado é para todos. Mas, infelizmente, nem todos aceitarão o chamado. E aí, esses que não aceitarem o chamado, não são eleitos. Por que eles não são eleitos? Porque eles não aceitaram o chamado. Entendeu? Gente, vamos terminar a nossa aula? Pastor Rocha, quer compartilhar alguma coisa? Eleição por presciência, isso mesmo. Eleição por presciência. Essa é a doutrina arminiana. Eleição por presciência. Não é pelo livre-arbítrio do homem só. O homem, o chamado é para todos. É isso que o Armínio dizia. O chamado é para todos. Eu não posso limitar o chamado para uma pessoa ou outra. O que Deus já sabe de antemão é que quem vai aceitar o chamado e quem não. E aí Deus, ele fica com o coração entristecido por aqueles que não vão aceitar, mas ele não pode fazer nada, porque ele não vai agir de forma compulsória com aqueles que, sabe, é nesse sentido. Amém? É nesse sentido. Ok? Então, ficou... Gente, eu amo falar de Jesus. E eu amo a salvação ofertada para todos. E não todos os escolhidos, como alguns calvinistas defendem. A salvação é ofertada para todos. Nós lemos aqui Romanos que todos estão debaixo da obediência para que a misericórdia também fosse manifestada para todos. E todos é todos. Tanto a desobediência alcançou todos, quanto a misericórdia e a graça é ofertada para todos. Agora, quem vai aceitar ou não é outra história. Deus já sabe, porque na presciência dele ele já elegeu, porque ele já sabe. Mas não porque ele determinou, esse aqui é meu povo, e o Washington é bonito. Tá carequinho, tá lindão aí. Eu vou pegar o Washington e vou salvar. Ah, não, o Niel não, o Niel tá com a barba mal feita. Não tô brincando, tá, gente? Não tô só... Sabe? Quer dizer, o Niel tem uma afronta contra Deus. Tenta um projeto de barba, e está afrontando a minha santidade, porque essa barba aí é um prejuízo para o reino. Mas vamos lá. Gente, nós não conseguimos falar da aula hoje. Eu vou só compartilhar a tela do que nós iríamos falar da aula hoje. Nós iríamos falar um pouco aqui sobre este tema, e eu quero, vou virar aqui a câmera, para falar que o nosso tema da semana que vem é com base nisso que nós estamos conversando aqui, é este tema aqui. O ser em desequilíbrio, a destruição gerada pelo pecado. Então, aqui é o material que nós vamos usar semana que vem. Quem se inscreveu lá, o irmão, eu fiquei feliz que o Adilson, agora fiquei feliz e preocupado ao mesmo tempo. Porque o irmão Adilson acabou de mandar mensagem para mim aqui no parar a apresentação, então a gente não conseguiu falar que ele vai participar da aula também. Agora eu vou te falar um negócio, irmão. Pensa no homem que marcou a minha vida com uma pregação, sempre falo isso para ele, que ele pregou na Rua 5, quando na Assembleia de Deus da Rua 5, ele pregou aqui, falando sobre o dever dos levitas, sobre adoração, sobre a glória de Deus encher a casa. Gente, imagina só que coisa louca. E o Betinho falou, quando for falar sobre línguas estranhas, você me chama, pastor. Betinho, você não é crente não, Betinho. Mas Deus abençoe. Gente,
Foi, lá no Perus mesmo. Foi lá no Perus, bênção demais, no Ministério de Perus, aqui na Rua 5. Gente, vamos lá. Não, isso, foi no Perus, acho que foi foi bênção demais. Não lembro se foi na Rua 5 ou se foi no Arpoador, só sei que... Isso, na Rua 5. Ele era líder de jovens aqui do setor. Gente, ô Bel, você tinha colocado uma pergunta aqui, que é em relação ao que eu tinha falado. Pergunta não, você tinha comentado, né, sobre a escolha de Adão, porque Deus tinha dado a oportunidade para Adão. Ele deu também a oportunidade para todos aqueles que quiserem se arrepender, e ele dá. E aí, a gente tem os que vão ser... vão aceitar o chamado, os que não vão, e o Senhor já sabe isso na sua presciência, e é isso aí. Gente, vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa nas considerações finais, ou a gente pode pedir para o Fabiano da Silva orar para nós? Ô, irmão, só mais uma coisa. Corta o microfone do que para não perguntar para a próxima aula. Ele pergunta no WhatsApp, irmão. Gente, deixa eu me despedir do pessoal aqui. Deixa eu pedir me despedir do pessoal aqui do Facebook. Foi muito bom, gente. Eu vou pegar os comentários aqui, Betinho. E vamos conversando, entendeu? E vamos conversando aqui. E quiser participar aí, a gente tá aqui. Quando for falar de língua estranha, chama aí, a gente faz até a transmissão ao vivo aqui com você, Betinho. Vamos lá, gente. Pastor Walsh, quer alguma contribuição? Libera o microfone, irmão. Não, tô tranquilo. Eu sabia que hoje ia ser desse nível aqui, então eu tô tranquilo. Não, mas é realmente isso. Essa questão que eu sempre tenho falado, e aqui eu converso muito com o Gabriel, que a gente está mais perto, é realmente essa questão que a salvação é ofertada para todos, e os meios que Deus usa por intermédio da pregação do Evangelho e do mover do Espírito hoje. Mas que a questão de Deus separar e escolher porque Ele quer é diferente de Ele ter já conhecimento, de saber quem que vai aceitar, como foi dito, o chamado, quem que vai aceitar esse sacrifício que foi feito. De Ele saber e conhecer os corações dos homens e saber quem que vai dizer sim e quem que vai dizer não é uma coisa. Mas é justamente essa questão do que tem muitos calvinistas que dizem assim, não, porque Deus vai fazer essa escolha, ele vai dizer, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. E isso aí para mim, vai em desacordo com todo o restante da Bíblia Sagrada, porque eu não encontro conexão entre essa questão de um Deus que já faz as suas escolhas desde antes da existência, desde antes da história da humanidade. Então, é como se nós fôssemos marionetes de Deus. Ele põe aqui e fala, ó, em determinado tempo vai acontecendo isso, porque ele quer, não porque ele tem um conhecimento, a presciência. Então, assim, é somente esse ponto que, para mim, diverge a questão do calvinismo e do arminianismo, e é por esse caminho mesmo que eu tenho visto. É o que o Gabriel falou da eleição da graça resistível e a graça irresistível, né? Sim. Mas é tema para outra aula agora, né, Gabriel? Outro momento. Gente, então, a semana que vem nós vamos falar aqui um pouco sobre o ser em desequilíbrio, a destruição gerada pelo pecado, tá bom? Então, nós vamos falar sobre essa questão. Gente, é muito séria. Eu acredito que você pode ler durante a semana, agora que você tem o material durante a semana, você vai poder ler durante a semana todo o material. Eu gostaria que vocês lessem, que vocês tivessem um tempo para ler o material, porque tem muita coisa interessante, vai abrir a nossa mente, vai desenvolver um entendimento mais claro do alcance do pecado em nossa vida, na nossa existência. Eu convido a você e ore ao Senhor. Se preciso for, cumpra aquelas questões que tem lá. Tirar um tempo para o Senhor essa semana. Não fique sem falar com o Senhor, tá bom? Vitória, eu vou te mandar o link do grupo da EBD. Quem está aqui no Facebook ainda, o material é disponível. A gente coloca ele aqui como link no grupo da EBD. Quem tem um grupo de WhatsApp da EBD online. Então, você que quiser, a gente vai trabalhar, vai incluir você lá, e lá vai ter os links de onde você consegue acessar o material, tá bom? Beleza, aí a gente pastor. disponibiliza para vocês. Vitória? Obrigada. De nada. Obrigado a você por ter participado com a gente hoje aqui, e até mais tarde, pessoal. Cadê o Fabiano para orar para nós? Amém. Ô, Ana, tá Senhor fazendo bolo Jesus. para nós aí, Ana?
Fazendo comida, ó. Menina prendada, Jesus. Oremos? Pode orar, Fabiano. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã de aprendizado. Amanhã, Senhor, que podemos conversar, ó Deus, contigo, com os nossos irmãos e aprendermos, ó Pai, mais e mais de Ti. Que o Senhor abençoe, Jesus, a nossa vida, que o Senhor continue nos ajudando, nos sustentando, que possamos crescer juntos, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, abençoa cada um agora para esse domingo, abençoa essa semana, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Obrigado, Pai. E para o pessoal daqui de Morato, até daqui a pouco, no culto às 18 horas. Ô, Betinho, obrigado por tudo. Pastor Bosco, obrigado. Eu vou falar pastor Adilson, obrigado aí. Fique com Deus até a próxima. Semana que vem estamos aqui novamente, se Deus assim permitir. Mas eu estou dizendo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.